Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal estudado durante essa semana, que foi a Bíblia e as profecias. O nosso guia de estudos hoje vai ter como principal objetivo nos mostrar as razões pelas quais o método de interpretação historicista ele realmente é importante dentro do contexto histórico e ao mesmo tempo profético. Eu gostaria de usar no nosso estudo de hoje, para que as coisas fiquem um pouquinho mais claras, algo que vai ser mencionado no auxiliar do nosso guia de estudos, que vai pegar aquilo que é o conteúdo que vai aparecer na nossa lição de hoje e vai desdobrar um pouquinho mais. Até porque para algumas pessoas fica difícil entender por que é que o historicismo ele é mais importante para nós do que o preterismo e o futurismo, por exemplo. O preterismo, como mencionamos no nosso estudo dessa semana, na lição do sábado, é um método de interpretação profética em que todos os acontecimentos históricos ou da profecia se cumpriram no passado, e o futurismo, todos os eventos aconteceram num futuro distante. Quando foi que isso surgiu? Afinal de contas, por que é que preterismo e futurismo foram usados como métodos de interpretação? Se nós entendermos como foi que eles surgiram, nós vamos ter também a facilidade de poder entender por que é que o método historicista é tão importante e deve ser levado a sério na interpretação bíblica. Bom, quando nós olhamos, por exemplo, para Daniel e percebemos como foi que ele interpretou a imagem do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, como vimos na lição dessa semana, os símbolos dos capítulos 7 e 8, como uma série de impérios que vão aparecendo um após o outro em uma sequência contínua, nós podemos perceber claramente que ele disse especificamente a Nabucodonosor que ele representava a Babilônia, que era a cabeça de ouro. Está lá em Daniel capítulo 2, verso 38. E os três reinos seguintes que são mencionados por ele, numa sequência lógica, Medo-Pérsia e Grécia, pelo menos esses ele mencionou por nome. Na sequência vem Roma. Roma ele não chegou a mencionar por nome, mas por inferência a gente pode compreender exatamente isso. Eles estão conectados uns aos outros, e na sequência da estátua são compostas pelos diferentes metais que os distinguem, mas eles são conectados pela imagem. A imagem é uma só, tá ok? Da cabeça aos pés, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro misturados. É uma estátua só, ela é composta por diversos metais diferentes, ok? Mas é uma estátua só. E isso nos ajuda a compreender que a progressão da interpretação profética é uma progressão histórica. A imagem como um todo representa a história da humanidade até o tempo do fim, porque logo depois vai aparecer a pedra cortada sem auxílio de mãos, que é o reino de Deus que vai encher todo o nosso mundo, ok? Então, dentro da interpretação, você precisa compreender que a interpretação historicista, ela vai identificar a história como um todo. A continuação do ferro nos dedos dos pés da estátua, embora misturados com ferro, indica a continuidade do poder romano, que vai ser dado, vai ser visto depois na própria igreja. Cada visão sucessiva, ela vai se expandindo um pouco mais com mais detalhes. Por exemplo, Daniel capítulo 2, verso 28 vai dizer: mas nos últimos dias. Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8 vão enfatizar o poder do chifre pequeno. A recapitulação, a expansão, a ampliação dos detalhes vai continuar depois lá no capítulo 11, em que o papado se torna o ponto preponderante. Esse foco no papado é apropriado quando se observa que a maior força a ser reconhecida na profecia dos 1260 dias-anos deve ser e só pode ser o papado, até a ferida mortal de 1798 e vai além. E essa interpretação vai nos conectar aos poderes dos quais João falou profeticamente em Apocalipse capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 17. Então, isso vai nos ajudar a poder compreender, por exemplo, que lá em Apocalipse capítulo 13, o poder da besta que emerge do mar, ele vai refletir as ações do chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e capítulo 8. Ele reina pelo mesmo período de 42 meses de Apocalipse 13, verso 5.
ou 1260 anos. É o mesmo período em que as blasfêmias contra o nome de Deus e o seu tabernáculo vão ser apresentadas. É a mesma coisa que vai aparecer lá em Apocalipse 13, verso 6, só que com outra figura. Ele mata pela espada, faz guerra contra os santos, Apocalipse 13, verso 10, é a mesma coisa que está sendo dita. Recebe adoração, Apocalipse 13, verso 8. Essas declarações, elas vão se cumprindo todas no papado. Mas Deus protegeu a mulher, a sua igreja, do poder da besta que emerge do mar, instigada pela própria serpente, a terra que engoliu, que acabou engolindo o rio. Apocalipse 12, verso 16, vai mostrando Deus agindo no contexto da história. Bom, isso é muito importante que a gente tenha a possibilidade de poder compreender. Por quê? Porque quando nós vamos olhar para os outros métodos de interpretação profética, você percebe nitidamente que dentro do historicismo tudo está ligado. Você vai analisar Daniel e Apocalipse interligados entre si, com símbolos diferentes, para poder tentar pintar o quadro geral. Mas o que pouca gente sabe é que, por exemplo, existe apenas uma entidade que vai se encaixar nos critérios que a Escritura vai mencionar em todos os seus símbolos, tanto Daniel quanto Apocalipse, para esse poder que fez perseguição contra o povo de Deus e tudo que é a Roma papal. Mas nós precisamos reconhecer que nos outros dois métodos de interpretação, o preterismo e o futurismo, eles tiveram uma origem comum. Eles surgiram no mesmo período. Eles se originaram em Roma com o objetivo primordial de rejeitar a interpretação protestante durante a Contra-Reforma. Qual era a interpretação protestante? Historicista, que apontava por A mais B com todos os símbolos que o sistema papal era o chifre pequeno e, ao mesmo tempo, a besta de Apocalipse capítulo 13. E agora um grande grupo de teólogos se levanta, teólogos católicos, para tentar desconstruir aquilo que a Reforma Protestante havia construído, para tentar identificar o sistema papal como sendo o chifre pequeno de Daniel e, ao mesmo tempo, a besta do Apocalipse. E eles vão criar os métodos do preterismo, onde os símbolos representam coisas que aconteceram no passado, e o futurismo, que acontecem no futuro. Qual é o objetivo? Desconstruir a própria Reforma Protestante. E esse fato levanta sérias questões sobre as principais igrejas protestantes atuais que adotam esses modelos que são católicos. O preterismo e o futurismo. Modelos esses que foram criados para poder desconstruir a visão protestante, que identificava o papado como sendo o cumprimento tanto do chifre pequeno quanto também da besta de Apocalipse capítulo 13. Certamente que essa situação ela vai apontar para o cumprimento da nossa missão e, ao mesmo tempo, da proclamação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, chamando o povo de Deus para poder sair da confusão de Babilônia, enquanto ainda há tempo na história da terra. Portanto, nós compreendemos por que Deus levantou o movimento adventista. Para quê? Para manter a linha de interpretação historicista, para que as profecias possam fazer sentido. Você percebe que num dos momentos mais críticos da história, o diabo vai tentar dar um jeito de confundir as pessoas para que eles não compreendam a profecia. Por que o diabo não quer que as pessoas compreendam as profecias apocalípticas? Porque se o indivíduo compreende a profecia apocalíptica, vai entender quais são os instrumentos através dos quais ele vai agir no fim dos tempos para poder conseguir desvirtuar e tirar as pessoas do caminho de Deus. Agora, se as pessoas conhecem isso, não vão se deixar enganar. Por isso, o método de interpretação historicista ele foi adotado pela Igreja Adventista e, ao mesmo tempo, ele vai, de alguma maneira, ser fundamental para que os acontecimentos que terão lugar muito em breve, antes do aparecimento de Jesus, possam ser esclarecidos para todas as pessoas que vivem no tempo mais solene de toda a história, o tempo que antecede o retorno de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por isso? Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado a compreender a profecia bíblica dentro daquilo que foi o método que João e Daniel escolheram, o método historicista. Nos ajude a podermos compreender a Tua profecia e não ser enganados diante daquilo que aparece diante de nós.
Pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?